Bem, resolvi gravar esse vídeo porque eu falo com diversos empresários semanalmente. Existe um padrão curioso que as pessoas elas começam a empreender, criam ótimos produtos, ótimos serviços, mas se depara depois num caos que é, por exemplo, a distribuição. Ou seja, é porque a maioria dos empreendedores, pelo menos que eu falo que é daqui de Portugal, eles só pensam em produto, eles se apaixonam pelo produto ou pela execução do serviço que eles mesmos sabem fazer, porém eles não se preocupam em como é que vão dar a conhecer o próprio serviço e o próprio produto para as outras pessoas. E aí entra o mercado gigantesco de tráfego pago, é o mercado que eu estou inserido, porque as pessoas elas precisam fazer a distribuição desse produto e desse serviço. E eu vou aprofundar mais esse tema. Se tu tá nessa situação, já deixa o like, se inscreva no canal, porque talvez eu possa te ajudar a conseguir fazer que você venda mais sem precisar investir em publicidade, porque vocês precisam pensar nos 4 P's do marketing. E eu vou falar mais sobre a parte de distribuição, que é a praça. Geralmente o que acontece quando as pessoas procuram um serviço de gestão de tráfego pago? Elas têm um produto ou um serviço, elas não têm a demanda suficiente de pessoas interessadas em querer comprar aquele produto ou serviço. Quais são os canais de distribuição que a tua empresa tem? Geralmente, quando uma empresa nasce, se o fundador não tem a própria audiência, ou seja, ele não tem o networking, ele não tem pessoas que possam ser clientes, não conhece pessoas que possam comprar aquele produto ou serviço, geralmente se faz primeiro o marketing boca a boca, que vai falar com teus familiares, conhecidos e amigos para promover o serviço, mas depois tu vai pesquisar e atualmente quais são os canais? É tráfego pago, ou seja, fazer publicidade online que gera tráfego tanto para a loja física, tanto para a loja online, tanto para um website. A gente paga publicidade para o Facebook, para o Meta, que é o Instagram e o Facebook, para o Google, para o TikTok, para o LinkedIn, para levar pessoas para uma página, para um e-commerce ou qualquer outro destino, até para uma loja física, por exemplo, para que aquelas pessoas possam se interessar por aquele produto. Só que atualmente, em 2026, esse canal é o canal, digamos, mais caro para se investir em distribuição. Não que seja ruim, ele só é mais caro. E sendo mais caro, tu precisa de uma pessoa capaz de gerir isso. E aí entra os gestores de tráfego. Para quem precisar, estou aqui. Pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Eu estou lá disponível. Mas por que é o mais caro? Porque esse é o canal de distribuição que está liberado para todo mundo que quer anunciar. Desde os mais grandes, né, desde os maiores, ou seja, até quem está iniciando o negócio. E fica muito desleal empresas milionárias investindo muito em tráfego pago, encarecendo o leilão, encarecendo o custo de publicidade para as pessoas que estão começando e não tem caixa para investir nisso. Mas isso já é um bom início para quem está querendo divulgar mais o seu serviço. E por que eu estava pensando nisso? Porque diversas reuniões acontece isso, que as pessoas têm, por exemplo, investem em negócios físicos e compram equipamento e faz e acontece, mas depois não conseguem vender esse serviço, não conseguem trazer pessoas para lá. Mas isso é normal de todo negócio. Eu, se fosse criar um negócio hoje, eu criaria ao contrário. Eu primeiro criaria a demanda, saberia os principais canais de distribuição que eu chegaria até essas pessoas, para depois eu abrir um negócio e investir, por exemplo, um negócio físico ou abrir um negócio online que as pessoas se interessem. Ou seja, tu precisa primeiro testar ou resolver uma dor e depois criar audiência primeiro para depois vender uma solução. Hoje, com inteligência artificial, Lovable, Cloud Code, que tu consegue criar, por exemplo, softwares que são produtos que tu consegue vender como serviço, criar realmente um produto ou criar uma página que tu consegue vender um serviço que vai ser entregue depois, ou criar um e-commerce. Ou seja, o que eu quero dizer é que tu consegue criar muitos produtos super bons, só que depois tu vai se deparar com a distribuição. E mais uma vez, se tu não tem audiência, tu vai ter que pagar para alguém que tem audiência. Tem duas opções: ou tu tem dinheiro para investir em tráfego pago e tá tudo bem, tu tá comprando audiência e é o jogo do business mesmo e tá tudo bem. Se tu não tem dinheiro e gosta de fazer as coisas tudo a bootstrap, ou seja, com investimento a custo zero ou sem querer investir muito, tu vai ter que começar a produzir conteúdo. Ou seja, tu vai ter que ir para o YouTube, vai ter que ir para o LinkedIn, vai ter que ir para o Instagram, produzir conteúdo para gerar essa audiência para conseguir vender a tua solução. Então é muito mais fácil tu começar a construir conteúdo e saber
qual que é a dor dessa audiência para depois criar um produto e vender para essa audiência do que tu criar um produto, comprar uma audiência para conseguir vender esse produto. A não ser, né, o contexto é rei, mas se tu tem audiência, é só saber o que o pessoal gostaria de comprar e tu vai lá e vende. Agora, se tu não tem nem audiência nem produto, eu recomendo as pessoas criarem primeiro uma audiência ou criarem alguma reputação, algum seguidor, alguma coisa que tu consiga distribuir para depois criar um produto. Isso com o digital fica muito mais fácil fazer isso. Tem aí depois tráfego pago para te conseguir escalar essa distribuição. Isso é um ponto que eu acho que deve ser dito, o óbvio deve ser dito. Pense também na distribuição, não pense só no produto. E além disso, é criar bons produtos, porque eu vejo muitas das vezes, agora que fica muito fácil criar softwares, SaaS, as pessoas estão criando CRM. Por que tu vai criar um CRM hoje em dia se tu tem, por exemplo, Salesforce, tu tem Go High Level, tu tem Pipedrive, que são empresas gigantescas que já estão no mercado há anos e tu vai botar para concorrer? Eu acho muito mais interessante com a inteligência artificial é tu criar soluções proprietárias, utilizar essas soluções, por exemplo, tu cria softwares para te usar internamente na tua empresa e a partir do momento que tu tiver tendo muito resultado com o teu próprio software que tu criou, aí sim tem a possibilidade de disponibilizar isso ao mercado. Mas o que eu vejo é que agora o hype dessa inteligência artificial, por exemplo, usar Lovable, as pessoas querem criar para vender. Só que é muito difícil fazer isso. Primeiro que todo mundo que faz web code, 80% não tem experiência em programação. E depois fica cheio de bug e sem segurança. E depois, se tu vai criar, por exemplo, uma página, que agora para criar página em Vibe Code é muito fácil, tu cria uma página para vender um serviço que tu já vende, só que depois tu se depara que tu vai ter que distribuir ele novamente. Então, mais uma vez, pense primeiro em como você vai distribuir o teu produto ou teu serviço, para depois realmente investir num negócio físico, em equipamento, em produto, em tudo que tu tem que investir para ter um produto ou um serviço ativo. Valida um MVP com uma audiência, ou tu cria primeiro uma audiência para perceber o que é a dor ou a necessidade para depois tu criar o produto. Não cria o produto e depois tenta encaixar numa audiência. A não ser que, né, contexto é rei, tu já tem essa audiência, ou que tu tenha caixa para investir em tráfego pago para testar essa solução. Mas, mais uma vez, é muito mais eficiente e muito mais inteligente tu ter uma audiência proprietária, ou começar a criar uma audiência proprietária, para depois criar um produto e vender a necessidade ou a dor para essa própria audiência. Porque aí depois tu coloca tráfego pago, tu vai fazendo o dinheiro, vai fazendo montinho em montão, tipo, vende, reinveste e vai conseguindo. Mas não criem produtos sem validar um MVP, sem validar primeiro com alguma audiência, porque senão vocês vão ficar refém de tráfego pago, ficar refém de influenciador, ficar refém de quem detém os canais de distribuição. Eu lembrei disso e eu acho que faz muito sentido. Se faz sentido também para ti, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like. E eu vou recomendar esse vídeo aqui, que eu falo como é que eu consegui cobrar 3 vezes mais caro o meu próprio serviço e como que isso transformou o meu negócio para conseguir ter mais margem, mais tempo e ainda cobrar 3 vezes mais caro. Então eu recomendo muito que assista esse vídeo aqui. E é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo e tchau.